primeiro erro, na verdade, na propriedade era esse, era não ter rotação de culturas. Então, que na última safra que a gente atuou lá, inclusive, nós estávamos começando, foi quando me caiu a ficha de que nós temos que usar a pecuária a nosso favor e esquecer o manejo que se faz na metade norte. E daí a rotação de culturas que a gente estava introduzindo foi capim-sudão, pasto de verão. Na verdade, na última safra que a gente trabalhou em conjunto, 115 hectares dos 700 hectares da propriedade tinham virado pasto de verão. E daí no inverno a gente ia voltar a ter a semeadura de forrageiras durante o inverno e não simplesmente deixar aquele azevenguacho vir e tomar conta, que era o principal problema da propriedade então, porque tinha tomado conta aquela resistência em toda a área, e que no verão a gente ia corrigir o problema da falta de rotação de culturas. Uma atenção, inclusive, quando eu cheguei na propriedade para conhecer a propriedade, um azevenzal que chegava a tapar o capô da caminhonete. Só que um dos pontos que me chamou mais atenção, que essa visita era no final de julho, e já estava esse azevém florescendo. Depois se fez uma segunda visita, em meados de agosto, para fechar o negócio, já para ser apresentado para o capataz, para os funcionários, para a partir de então assumir o manejo das áreas. Esse azevém estava sementando já. Eu já fiquei trocando orelha, porque como era uma área só de soja, e que a gente ia dessecar só em setembro, né, para começar a plantar soja a partir do final de outubro, 20 de outubro para frente, já estava então em agosto aquele azevém sementando e, por consequência, senescendo, e a cobertura de inverno, o papel da barreira física da cobertura de inverno para impedir a infestação de plantas daninhas, já estava começando a abrir espaços dentro da área. E ainda para completar, eu tive o relato, ainda durante a viagem, para conhecer a propriedade, que o produtor me contou que eles tinham um problema de resistência de azevém e buva resistentes a glifosato. Então já tinha a necessidade de misturar um graminicida junto, porque o azevém não ia se entregar só para o glifosato. E o manejo da buva, quando eu cheguei na propriedade, tinha um estoque de clorimuron na fazenda lá que dava para usar em toda a área aí, a dose recomendada, e foi o que eu fiz então. Então, junto das dessecações, já incluí um cletodin por causa da questão esse graminicida por causa da questão do azevém resistente, mas que já estava meio em final de ciclo e meio senescendo por conta, já com pouca área foliar, e ainda assim mesmo colocando graminicida pela condição que estava quando se aplicou, ainda tinha algum escape. Mas o pior de tudo foi a bendita da buva, que coloquei o clorimuron junto da dessecação e aquilo foi um fiasco, né? Então, depois pegando o relato do capataz, que ele tinha feito 2 manejos de inverno com metsulfuron e tinha escape de buva. Então, já tinham sido 3 aplicações, 2 de metsulfuron e uma com um clorimuron que eu botei na dessecação, e estava sempre tendo escape de buva. Lógico que não era toda a buva que sobrava, mas sempre sobrava uma parte considerável dessas plantas, e na lavoura depois de plantada tive que colocar o cloransulan, né, que é o Pacto, que é o único herbicida seletivo para soja que a gente tem para manejo de buva depois da lavoura nascida, e ainda assim sobrou também um pouco de buva mesmo depois dessa 4ª aplicação de ALS na mesma safra, no mesmo ano, digamos assim. E então identifiquei que não era só a questão do glifosato, a buva estava resistente também a inibidores de ALS. E isso tem uma relação direta com uma economia que se tenta fazer quando está começando com a bendita da integração lavoura-pecuária, que o pessoal acha caro comprar semente com todas as letras, semente de verdade, para as forrageiras de inverno. E vocês vejam que economia que foi gerada nessa propriedade, porque depois, conversando com o capataz, com o veterinário que atendia a parte da pecuária, desde o início do manejo lá, e ele me relatou que naquela fazenda nunca tinha sido semeado azevém. O que eles faziam era trazer do noroeste do estado aveia preta, de uma outra propriedade, que fazia parte da parceria essa, e que também plantava lá no noroeste, trouxeram então essa aveia preta que não era semente, semeavam aveia preta na propriedade lá do noroeste e colhiam para usar para consumo próprio. E veio de brinde, dentro dessa semente de aveia preta,
tanto a buva quanto o azevém já com a resistência instalada, então veio de carona aí. E acabou que aquele azevém foi tomando conta, se multiplicando dentro da área e tomou conta da propriedade, tanto que eles nem semeavam mais, na safra que eu cheguei não faziam mais semeadura de forrageira de inverno porque o azevém tomava conta da propriedade. Só que tomava conta da propriedade com um ciclo extremamente curto e multiplicando cada vez mais o problema.